do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Neste 14º domingo do tempo comum, do ano B do ciclo litúrgico, a Igreja nos apresenta a história da rejeição de Jesus pelo povo de Nazaré. O texto é o seguinte: Depois, ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Jesus vai à sua própria terra e está se dirigindo para a sinagoga local para ensinar e pregar. Marcos se concentra nas respostas das pessoas ao ensino de Jesus. De onde ele tirou toda essa sabedoria? Como ele está fazendo esses milagres? Este não é o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Seus irmãos não estão todos conosco? E esses conterrâneos se escandalizaram com Jesus. A palavra escândalon, em grego, significa pedra de tropeço. O escândalo aqui está na pedra de tropeço que é a humanidade de Jesus. O povo de Nazaré tem dificuldade em aceitar Jesus como um profeta, um homem sábio e que faz milagres. Veem-no pregar cheio de sabedoria, veem-no fazer milagres, mas esbarram no fato de o terem conhecido quando era criança. Lembram que ele é o filho de Maria e de José. Outra dificuldade para o povo é que Jesus era um artesão, um carpinteiro, não um intelectual, escriba, sacerdote ou levita. As pessoas não conseguem aceitar que ele esteja agindo como um profeta, como os santos profetas tais quais Eliseu ou Elias, que também fizeram milagres. E aqui quero fazer um parênteses. Embora houvesse milagres no Antigo Testamento, como os desses dois profetas ou os de Moisés, milagres não eram tão comuns. Por exemplo, não há milagres de Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros personagens. Até ocorrem fatos milagrosos ao seu redor, mas não operados por eles. Então, Jesus realizar milagres em sua cidade é bastante extraordinário para o povo que com ele conviveu por 30 anos, conhecendo a realidade da sua vida humana comum. Aliás, hoje ainda as pessoas se escandalizam com Jesus, com a ideia de um Deus que se torna totalmente homem, sem deixar de ser totalmente divino. Jesus lhes responde com um dos seus mais famosos provérbios: Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. É importante perceber que Jesus aceita a identidade de profeta. Mas, repitamos, conhecendo a existência de Jesus, sua vida cotidiana antes do ministério público, desde a infância, os conterrâneos não conseguem entender como Deus possa ter dado a ele uma missão especial. E então, Marcos diz algo intrigante. Não pôde fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Obviamente, São Marcos não está negando a divindade de Jesus, sobre a qual ele é muito claro em outras passagens do seu evangelho, como quando relata que Jesus anda sobre as águas, ou para os ventos e acalma o mar, exibindo o poder que tem sobre o mundo criado.
Marcos quer dizer que é preciso fé para o milagre, como o próprio Jesus enfatiza para a mulher com a hemorragia e para Jairo, o chefe da sinagoga, por exemplo. Ele exorta a não ter medo e a acreditar. Àquela mulher ele vai dizer: filha, tua fé te curou. Trata-se da conjugação entre a fé da pessoa e a graça de Deus. É preciso que haja uma cooperação entre a graça de Deus e a vontade humana, incluído o ato intelectual do homem que concorda, acredita, aceita o Cristo pela fé. Por isso, quando Marcos revela que houve apenas alguns milagres realizados por Jesus em Nazaré, está comunicando que faltava fé naquele povo. E acrescenta que Jesus se surpreendeu pela descrença dos seus concidadãos, pela dureza do seu coração, ao ver como tantos deles esbarraram na pedra de tropeço da sua humanidade e da familiaridade que haviam tido com Jesus. Junto com esse texto de Marcos, e até para esclarecê-lo, a Igreja propõe para reflexão uma passagem do Antigo Testamento em que outro profeta foi rejeitado por seu povo. É a história da vocação ou do chamado, da missão do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote do templo que viveu no século VI a.C. Foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. e lá profetizava, quando ocorreu a destruição do Templo de Jerusalém e a deportação do restante do povo judeu. Deus chamou Ezequiel para proclamar ao povo sobre o arrependimento dos pecados e para alertá-lo de que o templo viria a ser destruído e que haveria um exílio no futuro. Assim, nessa leitura, Deus o chama a ser profeta e diz: Filho do homem, fica de pé porque eu te falo. Enquanto ele me falava, entrou o Espírito em mim e me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava. Filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais, vem pecando contra mim até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que te envio, para lhes dizer, oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável, hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. É interessante que sempre que o Senhor fala com Ezequiel, dirige-se a ele como filho do homem, o título que Jesus dará a si mesmo. Filho do homem é uma expressão do livro de Daniel, no capítulo 7, e alude a uma figura misteriosa, messiânica, que desce do céu. Ezequiel é apenas um ser humano que recebeu uma missão profética. E qual é essa missão? É pregar para uma nação de rebeldes e teimosos e chamá-los ao arrependimento. Essa geração era muito perversa, de coração muito endurecido. Em outras partes do livro de Ezequiel, o profeta relata que, antes de o templo ser destruído, os sacerdotes eram muito corruptos, cometiam atos de idolatria dentro do próprio santuário, oferecendo adoração a outros deuses, associando-se com prostitutas do templo, praticando a imoralidade e a depravação. Então Ezequiel recebe a tarefa de levar a palavra de Deus para um povo que, de modo geral, vai rejeitá-lo. Esse é o paralelo com Jesus. Não só o povo de Nazaré vai rejeitar a mensagem de Jesus, mas também os líderes e os sacerdotes daquela cidade a quem Ezequiel pregou, Jerusalém. Eles também o farão. Vão se escandalizar com a humanidade de Jesus e com sua reivindicação de ser o Messias e o Filho de Deus, e vão condená-lo à morte. A rejeição de Jesus em Jerusalém é antecipada, em pequena medida, por sua rejeição em Nazaré. O convite para nós é que nos perguntemos como está a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, inteiramente divino e inteiramente humano.
e nos perguntemos se sua humanidade é acolhida por nós ou é um obstáculo para nós crermos. Em última análise, significa se cremos que Deus ama tanto a pessoa humana, ama cada um de nós, que chegou a assumir nossa natureza totalmente e morrer por nós. E essa graça da bênção de sobre a sua vida, sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.